Amo vocês. Feliz de estar aqui nessa igreja amada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Pai, por ter nos trazido nessa terra, neste lugar. Estarmos aqui com as nossas irmãos, com as nossas irmãs. Obrigada pelo carinho da igreja em nos receber. Desde já, muito obrigada pelo carinho mesmo de vocês. Que vocês sejam honradas pelo Senhor, por tudo que tem feito por nós. Amo a vida de cada uma, em nome de Jesus. Exaltado seja o Senhor neste dia, amém? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções. Oh Deus! Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante os olhos de Deus, daquele a quem havemos de prestar contas. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada por essa palavra poderosa. Obrigada pelo amor do Senhor sendo ministrado no nosso coração nessa manhã. Obrigada, Deus, porque o Senhor fala conosco, o Teu Espírito fala conosco, e nós hoje vamos sair daqui diferentes, porque estamos sendo ministradas por uma palavra de poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, quando começamos a aprender a palavra, ela começa a dividir as coisas para nós. Quando nós começamos a entender a palavra, ela começa a dividir as coisas para nós. Ela começa a separar a verdade das mentiras. Como resultado, começamos a distinguir o que é do espírito e o que é da alma. Logo sabemos quais são os atos aprovados por Deus e quais os atos desaprovados por Deus. Amadas, nesse texto, nós estamos ouvindo falar aqui do poder de Deus. Essa espada que é falada é a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos tantas coisas que nos protegem. Quando nós falamos da proteção do Senhor sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, não é? Temos uma proteção. Mas sabe que nós temos uma arma? Nós temos uma arma, que é a nossa boca. Quando a nossa boca declara a palavra, irmãs, é liberado poder, é liberado restauração, é liberada a cura. A palavra de Deus, ela não deixa nenhuma de nós na mesma condição. Quando nós recebemos a palavra, existe uma transformação dentro de nós. Você crê? O motivo pelo qual Satanás odeia e teme tanto a palavra de Deus é porque ela é luz e ele só pode existir nas trevas. É interessante que a falta de entendimento, a falta de entender a palavra nos deixa tão só. A falta de saber quem é Deus. Às vezes conhecemos um Deus que foi trazido pelos nossos familiares, pelo pai, pela mãe, e às vezes nem é um Deus tão bom assim, porque afinal de contas, quando vai chover, ele dá medo, o barulho, o trovão. É um Deus que quando a gente é pequenininho, o pai fala assim, cuidado, papai do céu castiga. É um Deus que aprendemos, que falam assim para nós, olha, o Senhor está vendo. É um Deus que aprendemos que quando a gente passa por alguma dificuldade, falamos assim, Deus está permitindo isso porque nós precisamos crescer. Você sabe de uma coisa? Realmente o sofrimento traz crescimento. Eu não estou dizendo que passar por situações difíceis não nos mudam. Muda. Nós mudamos sim. Quando passamos por lutas, ainda que por mais dolorida que seja, você sai dela. Mas durante o tempo que você está passando, algo na sua vida está mudando. Mas não que Deus precise disso para mudar a nossa vida. Muitas vezes, irmãs, passamos por lutas, por vales e por dificuldades, pelas nossas escolhas. A nossa vida, ela é sementes. Diga comigo, sementes. O que eu planto, eu colho. Uma vez que eu
plantei algo, pode ter sido há 30, 20, 10, um dia atrás. Sabe, aquela plantinha vai crescer. Às vezes planto com atitude, planto com palavras. Eu vou falar, eu não sei da vida de vocês, então eu vou poder falar sobre algo que é um fato e isso não muda em lugar nenhum. Uma mãe solteira, por exemplo, quando era menina ainda, ela teve um namoro, engravidou e esse bebê nasceu. Glória a Deus, é amor. É claro que a mãe se apaixona e a vontade é criar e que essa criança seja o melhor dessa terra. Mas imagina uma menina de 12, 13, 14 anos, com um bebê nos braços. A vida dela não vai mudar mais em relação a essa criança. Ela teve esse bebê e agora o resto da vida dela, essa história vai estar com ela. Porque foi uma semente plantada. Ainda que lá na frente ela conheça um bom rapaz, que case com ela, que dê um futuro brilhante, que ame essa criança, ela sempre vai lembrar dessa primeira história. Não é verdade? Porque fato é que Deus faz tudo certinho. Nós, às vezes, é que atropelamos um pouco as coisas. E assim é com a nossa vida, irmãs. Às vezes semeamos coisas que quando iremos colher é com dor. Assim são as palavras. Os homens dizem que nós falamos demais. Fato é que nós, mulheres, falamos muito mesmo. Talvez é porque a gente é mais inteligente, né? Falamos muito, porque nós somos muito criativas. Ah, pastor, desculpa, o senhor está participando do negócio aí? Fazer o quê, né? Mas fato é que nós temos muitas habilidades, a mulher é muito criativa. Pastor, a mulher é capaz de balançar o carrinho, fazer comida e atender o celular, meu filho. Fazer o quê? Não é? E o marido é assim, a caneta está aqui. A caneta está aqui. Aí a gente fala para o marido assim, ele pergunta, amor, cadê a caneta? Está do lado do vaso. Nossa, você põe as coisas, eu não sei onde está, não tem nada aqui. Meu filho, do outro lado. Não é? Porque somos diferentes, amém por isso. Mas eu creio que de fato falamos demais. Sabe de uma coisa, não é bom ouvir isso não. Mas um grande problema na igreja é a falação. Eu acredito que aqui não aconteça isso, amém. Olha para frente, continua rindo. Isso, as minhas também, por favor, isso. O que acontece? Falamos demais. E quando nós falamos demais, nós temos uma tendência de ouvir demais também. E isso sufoca aquela terra. Lembra quando eu comecei hoje? Falando que um semeador veio a semear. E às vezes ouvir demais sufoca, sabe? Cria espinhos. Cria pedras. Nós precisamos mudar como igreja. Nós precisamos, mulheres, como essa palavra diz aqui, termos a espada na nossa boca, de maneira que quando uma irmã vier falar, quando uma amiga vier falar algo que não testifica na palavra, irmã, tem autoridade. Não recebe, não. Olha, eu vou pedir licença à minha sogra ali, que eu amo a vida dela. Quando eu falo com de parente, não tem a ver com a minha sogra, não. Tem a ver com o geral, amém? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Ninguém na minha família mais vai falar alguma coisa para mim, deixar alguma semente perigosa. Porque eu aprendi. Eu falo com meu pai. Quando meu pai é pastor assembleiano. E às vezes a gente conversando alguma coisa, ele lembra de alguma coisa, eu falei, pai, isso não é assim, pai. Não é assim. Comigo não vai ser assim. Com amor, mas eu falo com meu pai. Nós precisamos, amadas, chegar e falar, eu não recebo essa palavra. Quando chegar para você, porque você é assim. Irmã, eu não recebo isso não. Eu não recebo essa palavra. Da mesma forma que fala, precisamos pensar no que estamos falando. Por sermos mulheres, falamos muito e rápido. E às vezes nós não pensamos o que falamos. E às vezes ferimos. Você sabe que às vezes tem pessoas na igreja que até têm dificuldade de se chegar a nós
por alguma coisa que falamos, que para nós foi tão simples, porque meu jeito é assim, meu temperamento é esse, sou estourada mesmo. Mas, sabe, amadas, nós precisamos mudar. Nós precisamos vir para a palavra que é viva e eficaz, que é a palavra de Deus, e aprendermos a lidar com as pessoas, aprendermos a não receber tudo que é falado para nós, aprendermos a conversar. Eu gostaria muito mesmo que nós chegássemos ao ponto que a igreja fosse madura o suficiente para que ela discernisse as coisas. Como eu falei aqui, o motivo pelo qual Satanás odeia e teme tanto a palavra de Deus é porque ela é luz e ele só pode existir nas trevas. Irmãs, trevas é pecado, trevas é falta de perdão. Nós precisamos limpar o nosso coração. Se existe alguém, irmã, que precisa ouvir da tua boca, me perdoe, libere isso. Que saia da tua boca essa palavra eficaz e da verdade. Porque Deus está nesse negócio. Às vezes quem foi ferida foi você, sabia? Mas é o mais forte que pede perdão. Você sabia que a mais forte pede perdão? A mais forte se reconcilia? A mais forte ama? Isso não é coisa para fraco, não, amadas. Isso é coisa para forte. Só quem é forte chega para aquele que te pisou, que te humilhou e fala assim, a palavra de Deus diz que se alguém me machucou, para eu vir até você e falar, eu te amo, eu te perdoo. Mas eu não te falei nada, não, irmã, mas eu estava sentindo algo. E antes que qualquer coisa aconteça, eu quero te dizer que eu amo sua vida. E que a outra receba em amor. Isso é crescimento, amados. Isso é crescimento. Deus quer isso para a igreja. Quando começamos a aprender a palavra, ela começa a dividir as coisas para nós. Ela começa a separar a verdade de mentiras. A palavra de Deus é a verdade. Deus é a verdade. O Espírito Santo de Deus é a verdade. Esse Espírito habita em mim e em você. Se estamos ligadas, conectadas em Cristo, nós vamos perceber a verdade, mas nós vamos perceber a mentira também. Deus nos dá essa condição de vivermos como filho aqui na terra. Por isso que eu e você precisamos estar antenadas, precisamos estar ligadas, para não cairmos nas armadilhas. Sabe que existem armadilhas dentro da igreja também? Existem pessoas fracas, bebês, que ainda estão tomando leite. Bebês que ainda não conseguem caminhar, ainda estão engatinhando. E eu não estou dizendo dos bebezinhos da igreja, eu estou dizendo de gente imatura. Nós poderíamos dizer que os bebês na fé seriam aqueles que têm 1 ano de convertido. Não, irmãs. Nós temos pessoas com 30 anos engatinhando na igreja. Por falta de conhecimento. E às vezes estão perecendo. Mas nós não queremos isso, amém? Nós queremos ser alimentadas com a palavra de poder e graça. Queremos essa unção e esse poder para trabalhar para o Senhor, falando a verdade. E assim falando a verdade também do Senhor para nós. Irmãs, quanto mais eu chego nessa palavra, mais eu entendo que a verdade de Deus me sustenta. Que a verdade de Deus me capacita. Que a verdade de Deus me faz viver Coríntios 13. Esse amor é possível. Não adianta ficarmos com barulho na igreja. Não adianta o falar em línguas, o cair, não que isso não seja lícito. Provavelmente até vamos fazer isso hoje aqui, se Deus permitir, porque eu gosto muito dessa unção. Isso me enche, me faz crescer, me faz caminhar. Mas a palavra fala que se não tiver amor, é só barulho. É sino. Nós precisamos passar primeiro pelo amor de Deus. Precisamos estar aqui porque amamos a Deus. Eu não estou aqui porque tem uma promessa de Deus para a minha vida. Eu não estou aqui porque eu vim correndo atrás da bênção. Eu não estou aqui por um cargo que eu tenho na igreja. Não, irmãs, eu estou aqui porque eu amo a Deus. Eu quero viver para esse Deus.
Eu não posso viver e falar assim, eu não quero mais saber daquela igreja, tem muito problema. Filha, se você não quiser problema, morre. É a solução. Porque todo lugar nessa terra onde nós formos tem problema, porque tem gente. Nós conhecemos um pastor que a irmã veio para ele e falou assim, pastor, eu quero que o senhor ore para mim. Porque eu não quero mais ficar, não posso mais ficar aqui nesse meio desse povo. É muito problema. Aí ele foi orar por ela e falou, pai, te dou graças por essa vida, leva ela em paz, receba ela. Ela, não, pastor. Ele falou, mas minha filha, não tem como essa oração que você me pediu, não existe. Porque jaz o maligno nessa terra. Nessa terra é problema. E nas igrejas estão cheias de pessoas feridas. Cheia de crente alma. Eu quero, é para mim. Se não for assim, eu não vou. Se não fizer assim, eu não quero. Se não me botar no louvor, eu não volto mais nessa igreja. Porque minha voz é afinadíssima. Não gosto daquele pastor, porque eu passei por ele na esquina e ele nem olhou para minha cara. Não me viu. João Neiva deste tamanhozinho. Passei pelo pastor. Você acredita que ele deu oi para a irmã fulana que estava na outra calçada e para mim ele nem olhou? Aquilo não é pastor. Irmãs, precisamos crescer, amadurecer. Milhões de pessoas estão contando com a nossa oração. Estão contando com a nossa vida, com a nossa palavra. Jesus não volta aqui a não ser o dia que ele vai nos buscar. Jesus conta conosco de fazer coisas ainda maiores. Já para pensar, irmãs. Nós estamos fazendo coisas maiores. Não espera o maior acontecer, não. Vou te provar que a coisa maior já está acontecendo. Quando Jesus esteve aqui, ele falava para multidões. Amém? Ele curava enfermos. Amém? Expulsava demônios. Amém? Hoje, se você for num evento, qualquer evento cristão, o número de pessoas que estão sendo alcançadas com aquela palavra ali é incontável. Porque hoje está sendo transmitido. Porque hoje tem jeito de chegar, você liga a televisão, é palavra, você liga a rádio, é palavra. Jesus está voltando, amada. Pegue o compromisso que você tem com Deus, fortaleça ele na palavra e queira viver uma vida de Deus. Amém? Em João 1, de 1 a 5, vamos lá? João, nós já falamos alguma coisa sobre esse assunto, mas Deus é lindo. Ele vai trazendo e a gente vai obedecendo. Amém? Aleluia. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Querida, eu quero dizer para você, você é um farol. Você é luz. As trevas não te derrotam. O inimigo não pode contra a sua vida. Quando o inimigo te ver chegar, ele tem que ir embora, em nome de Jesus. Não tem nem chance para ele, porque você está sobre o nome que está acima de todo nome, o nome do poderoso. Você está com a espada saindo da tua boca, palavra de poder, palavra de autoridade, palavra ungida. Mas eu não posso deixar que da mesma fonte saiam águas doces e águas amargas. Como que eu posso estar num lugar falando coisas contrárias a Deus e querer que da mesma forma Deus transforme essas palavras em bênção? Quando eu estou aqui, reunida com vocês, estamos aqui num ambiente fechado, pregando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, testificando o que Deus vem para nós. Queridas, mas quando eu chego em casa, eu tenho que continuar sendo a ungida, a abençoada, a querida.
Eu tenho impressão, isso também não acontece aqui, provavelmente lá para a palavra da fé, não sei, tadinha das minhas irmãs. Mas eu tenho impressão que se eu um dia for pregar para homens, porque eu tenho essa vontade de falar para homens, eu gostaria de saber deles o que eles ouvem em casa. Como eles são tratados pelas servas de Deus. Como que eles são recebidos pela serva do Senhor. Como que esses maridos são amados pelas filhas de Deus. Tão de oração, tão reteté, tão querida. Mulher ungida. Aí eu queria que um marido viesse e falasse assim, irmã, eu quero dar meu testemunho. Sabe por quê, amadas? Como eu falei antes, a questão de estarmos aqui é porque estamos nesse lugar aprendendo, estamos em comunhão, recebendo da parte do Pai. Mas a igreja é na nossa casa também. Você é a igreja. Eu sou a igreja. E muitas vezes, crentes não recebem a bênção. Pega aí, hein? Olha para mim, fica rindo, para mim não perceber nada. Mas muitas vezes a bênção não acontece dentro da tua casa, porque você não permite. Porque as águas saem amargas. Os filhos não querem nem vir para a igreja. Não aguentam vir para a igreja. Os maridos vêm e acham isso aqui um conto de fadas. Porque quando chega aqui a pessoa é transformada. Quando chega em casa, o que é aquilo? Que igreja é essa? O que eles ensinam? Que palavra é essa? Irmãs, existe uma forma de nós pegarmos a palavra de Deus e deixar que ela nos transforme. Eu preciso ser transformada pela palavra, eu preciso da renovação. Lembra que eu falei no primeiro período? A palavra precisa renovar a minha mente, mas eu só vou renovar a minha mente se eu buscar essa palavra. Eu preciso ser dentro da minha casa a bênção. Eu preciso declarar a palavra em amor. Eu preciso tratar meus filhos em amor. E correção e autoridade. Mas dentro da palavra. Nós estamos... Quem tem filho pequenininho aqui? Amém. Eu oro pela vida de vocês. Porque vocês estão pegando um período agora muito difícil. Onde as escolas estão mudando. Já não se fala mais como antigamente. Os conceitos e valores mudados. Então são mães e pais que vão precisar ficar muito perto para a mente dessas crianças não serem afetadas. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Levanta sua mão assim. Você que é, quem tem filhos, todas que têm filhos. Deixa eu falar para vocês. Em nome de Jesus, eu profetizo que na sua casa nada vai ser mudado em relação ao mundo. Nenhum professor, nenhuma autoridade, fora a autoridade do Senhor, vai mudar o que Deus tem para a sua vida e para os seus filhos. A mente deles não vai ser afetada com o que o mundo tem para dar. Eles vão ser guardados e protegidos pelo Senhor. Mas sabe quando eu oro assim? Quando eu sei do que eu estou falando. Se eu mesmo declarar na minha casa coisas contrárias, amadas, pode o mundo inteiro orar. Porque existe uma autoridade dada a mim e a você para exercer dentro do meu lar, dentro da minha casa. E o que eu declaro em relação ao meu esposo e aos meus filhos, isso vai acontecer sim. Porque são sementes plantadas. Então, mesmo que você pode estar olhando para mim e falar, Rô, mas você não faz ideia. Você não faz ideia do marido que eu tenho, como os meus filhos estão. Irmãs, eu posso até não conhecer a sua vida, mas eu creio em milagre. Eu creio em milagre. Eu creio na ação e no poder de Deus. Eu creio que você pode sair hoje 5h30 daqui e chegar em casa e ver seu marido transformado, seu filho curado. Não porque eu estou aqui, mas eu não vim sozinha. Eu vim por essa palavra. Eu vim para cá, mas eu vim assegurada nela. Quando eu saí da minha casa, eu falei, Deus, o Senhor tem coisas para fazer naquele lugar. O Senhor tem coisas para operar naquele lugar, naquelas vidas. Eu não sei porque eu estou indo ali com tantas mulheres, mais perto até,
tantas mulheres na igreja que tem o chamado para pregar. Por que o Senhor está me levando naquele lugar? O Senhor falou comigo, eu tenho planos naquele lugar. O Senhor tem planos nesse lugar. Irmã, o ouvir da palavra não traz liberdade. O que liberta é o conhecer. Conhecer a palavra nos liberta. Você ouve para você conhecer. Nós precisamos conhecer essa palavra de tal maneira que a nossa mente fique ligada no céu. Quando você precisar falar alguma coisa, quando você precisar decidir alguma coisa, decida com a palavra. Quando você precisar ministrar para alguém, ministra com a palavra. Porque você aí está sendo guiada. Amém? Vamos continuar? No versículo 24 até o 27. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor vai trazer para a nossa realidade aqui, nesse tempo. E nós vamos entender e conhecer. E conhecendo, somos libertas. Amém? É interessante que a palavra de Deus diz assim, portanto, quem ouve as minhas palavras e as... Vou repetir, vou te dar a chance para você se ligar aqui, tá? Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Praticar a palavra é ter vida com Deus. Eu e você temos a necessidade de praticar essa palavra em todo o tempo. Eu não estou dizendo da gente pegar a Bíblia e sair assim pela rua, o Senhor é o meu pastor, porque aí nós vamos ridicularizar a palavra do Senhor. Não é isso. Mas praticar a palavra é ter a palavra em você 24 horas mesmo. Sabe por quê? Se eu praticar a palavra, as coisas vão melhorar para mim, para minha vida. Sabe por que a gente cai em muita cilada? Porque às vezes a gente não conhece a verdade. E como é que nós vamos ser libertos de algo que a gente não conhece? Quer ver um exemplo? Eu vou ter liberdade de falar aqui, porque eu sei que essa igreja é uma igreja ungida e tem mulheres comprometidas. Mas é importante a gente aprender, amém? A questão, por exemplo, de profecias. Amadas, isso é muito sério. Muito sério. Na nossa igreja nós trabalhamos, temos profetas, mas olha que é uma coisa muito séria. Sabe por quê? Uma pessoa... Obrigada, meu amor. Uma pessoa que vem em nome de Deus, ela tem que ter muita certeza daquilo que ela está falando. Porque Deus te dá capacidade de você falar. Mas Ele também vai te cobrar disso se você não falar exatamente o que Ele mandou falar. Por isso temos pais. Na igreja nós temos pessoas que têm esse dom e que têm trabalhado com isso e por isso elas são muito cobradas. Porque existe uma cobrança em cima delas de fato, com uma vida dedicada mesmo para poder não correr riscos. Porque a alma fala, amadas. Amém? A alma fala. E você fazer uma profecia de que hoje está nublado e está muito abafado, misericórdia. As profecias que vêm de Deus é para mudar, é para transformar, é para trazer vida. Deus traz vida. Deus não vai chegar aqui hoje à tarde e falar para você, olha irmão, não é o caso não, viu Rosa? Dá glória a Deus aí. Olha irmã, a irmã vigie, porque tem algo terrível para acontecer, mas o Senhor vai te dar livramento. Amor? Que amor é esse?
É botar essa vida numa situação de desespero, até o dia de não acontecer nada. Ou então aconteceu alguma coisa um tempo atrás e... Não, irmãs. Vamos ser prudentes no ouvir também. Vamos ver de que nós estamos nos alimentando. Sabe por quê? Até quando Deus vai corrigir. Ele chega, Ele corrige, Ele fala a verdade, porque Deus é verdadeiro. Deus trabalha em nós, Deus nos cura, nos liberta, mas Ele, em primeiro lugar, Ele nos ama. E Deus não é Deus de nos deixar com confusão. Não é Deus de nos deixar desesperados, ansiosos. Não. Ele pode até nos avisar algo que está realmente para acontecer. Ele pode vir te preparar para algo. Mas tem uma coisa. Se ele chegar a falar com você sobre alguma coisa assim, ele vai te dar a resposta dele. Que ele está cuidando de você. Porque Deus é bom. Então essa prudência aqui também é a mulher que ela ouve a palavra e ela constrói a casa dela em Cristo. Amadas, construa a sua casa em Cristo. Não se constrói casa baseada em pastor. Não se constrói casa baseada em igrejas, em placa de igreja. Não se constrói casa baseado naquilo que eu penso. Não, a minha casa é baseada na rocha de Cristo Jesus. Porque Ele, sim, é a minha segurança. Essa palavra tem que me deixar firme. Porque quando os dias maus se levantarem, eu vou dizer, eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu tenho essa palavra dentro de mim. E ainda que venham os ventos, ainda que venham os tempos turbulentos, que as águas e as enxurradas inundem, Deus vai te dar o escape. Ele vai te dar o escape, porque Ele é Deus, Ele é bom. Mas se eu não estiver na prática da palavra, se eu não for prudente, eu vou ficar, sabe com o quê? Com os ventos e com o mover das águas. E às vezes eu fico ali por muito tempo, porque eu não conheço o resto da história. Porque alguém me falou, você vai passar por muita tribulação. Aí você fala assim, minha irmã, deixa eu te explicar uma coisa. A palavra diz que eu vou passar por tribulação. Mas logo a seguir, o versículo vai dizer assim, mas Jesus venceu. E eu estou em Cristo e eu venço com Ele. Porque é dele que vem a nossa esperança, irmãs. Nós precisamos, como igreja de Cristo, estarmos unidas para crer que esta igreja aqui é um celeiro de bênçãos nesse lugar. Nós precisamos crer que o mover do Senhor vai operar milagres aqui, no nosso meio, no meio do povo. Que vocês, junto ao pastor e a sua esposa, vão trabalhar para o Senhor de tal maneira que o sobrenatural do Senhor vai se sobressair nesse lugar. Porque a palavra diz que nos últimos tempos, os sinais, irmãs, os sinais vão acompanhar os que creem. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar por os enfermos e eles vão ser curados em nome de Jesus. Nós vamos expulsar demônios. Se porventura tiver algum aqui, bata em retirada em nome de Jesus. Vá embora em nome de Jesus, porque aqui não tem lugar. Porque os sinais acompanham os que creem. E se eu creio, eu vou ver a glória de Deus. E você vai ver a glória a Deus. Porque Deus opera hoje através de nós, irmãs. Jesus já foi, já está lá. Quando Ele voltar, como eu falei hoje pela manhã, é para nos buscar. Agora está em nós a capacidade dada por Ele e para Ele de fazer a vontade de Deus nessa terra. Para isso exige sacrifício. Lembra que eu falei que não é sofrimento? Ah, estou sofrendo pela palavra. Tá não, minha vida. Sofra não. Não sofra por Deus não. Não sofra pela palavra. Porque a melhor coisa que tem nessa vida é viver na presença do Senhor. É ser obediente ao Senhor. Agora exige sacrifícios. Muitas aqui hoje, para umas pode não ser, mas muitas aqui hoje tiveram que deixar seus nenéns com alguém para vir. Vocês abriram mão de estar com o marido, de estar com filhos e vieram aqui. Pode não ser sacrifício para alguém, mas para quem deixou é. Porque você abriu mão de alguma coisa que você ama e falou, não, eu vou estar lá.
A Josi mesmo tem uma bebezinha e ela deixou lá e veio para cá participar do louvor aqui o dia inteiro. A nenenzinha dela está lá em Coqueiral. São sacrifícios, sim. Sacrifício, por exemplo, que a nossa igreja faz com alegria de ir para a África. Nós temos uma igreja na África. Irmãs, quando a gente ouve falar, mas a igreja deles tem uma igreja na África. Olha, meu marido já foi lá, o esposo da Luciana, a Luciana já foi, e quantos outros querem ir? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ir para a África é sacrifício, mas não é sofrimento. Porque ela voltou mais feliz do que foi, meu esposo voltou mais feliz do que foi. Agora, o sacrifício de estar ali, cedendo, abrir mão de tantas coisas, de tantas viagens, mas eu quero estar ali, servindo ao Senhor. Você sabe que muitas coisas para acontecer na igreja, muitos eventos para acontecer, exigem sacrifícios. Sacrifícios de nós, mulheres. Enquanto eu estava em casa, as mulheres estavam aqui, olha, decorando, arrumando. Houve vidas se doando para estar aqui trabalhando para o Senhor. Ainda que alguma de nós não tivesse reparado. Não importa não, irmã. Sabe por quê? Deus viu e falou, filha amada, como você é excelente, como você faz bonito, como você se importa com as coisas que eu coordeno, que eu falo. O Senhor vê o teu coração, querida. Se levante como guerreira de Deus nesse lugar. Pegue o teu bastão, o teu cajado e vá, sabendo que você pode todas as coisas. E não espere o mar abrir, não. Pisa nele e vai, minha irmã. Pisa e vai. Se você ficar parada no meio da água esperando o mar abrir, não vai abrir, não. Porque ele só abriu depois que o servo do Senhor tocou. Quando ele tocou o cajado, o mar abriu. Porque às vezes queremos as coisas, mas não nos movimentamos. Lembra que eu falei da cadeira de balanço? Precisamos nos movimentar. Precisamos caminhar, fazer acontecer. Chegar junto dos líderes. Eu não sei como funciona aqui a igreja, mas chegar junto dos líderes da igreja. O que eu posso fazer? Qual é a minha parte? O que eu posso ajudar? Como é o nome das pessoas? Não é assim, Soraya? Irmã Soraya? Não é isso, querida? É ajudando, é chegando junto. E ela também vai, olha, ela vai ver um povo tão fogueteiro que ela vai falar, gente, eu tenho que arrumar muita coisa para esse povo fazer mesmo, porque essas mulheres são de ação, são de mover. Elas estão trabalhando para o Senhor e eu vou pegar junto, elas vão pegar junto. E sabe quem é que faz isso? Só faz isso quem tem unção. Porque as que não têm unção, começa até a fazer, mas depois começa uma fofocaiada, uma mentira. Sabia? Sabia que a mulher que não é prudente, ela fala mal da irmã? Fala mal, irmã. Ela vigia, o culto inteiro ela vigia quem está sentado na frente, do lado, atrás. A roupa, se o pastor repetiu o terno, se a irmã foi com o mesmo sapato. Mas não fique parada nisso, não. Não olhe para essas coisas, não. Sabe por quê? Nós somos prudentes. E os prudentes estão plantando a casa, fazendo a casa na rocha. O alicerce é Cristo. Então vai ali para a palavra. Se você tiver com alguma irmãzinha que tem algum problema, porque isso é problema, viu? De falar demais. Irmã, ajuda ela a ser curada. Sabe como é que é isso? Chega junto mesmo e fala, irmã, isso não é de Deus, não. Você precisa mudar a sua linguagem. Vamos falar da palavra? Ai, porque você viu a irmã fulana? Vamos orar por ela? Irmã, isso funciona. Quanto mais afastado você fica dessas coisas, menos elas te perseguem. Você sabia que tem mulher que tem imã para fofoca? Não é aqui. Por isso que eu estou falando. Nem lá em Coqueiral, tá, meninas? Diga um amém forte. Amém. Aqui também não, né? Amém. Mas você sabia que quem é fofoqueiro, ele tem um imã, que ele sabe de tudo. Fofoqueiro, ele sabe até em Coqueiral o que está acontecendo. É impressionante. Porque ele é um imã.
É igual o povo que tem imã para desgraça, né? Eu nunca vi um negócio assim. É imã. Mas sabe por quê? Pecado é assim. Pecado, ele vai se juntando aonde ele acha brecha. Mas nós somos mulheres de fé. Mulheres da palavra. E nós não viemos aqui para perder tempo com fofocas, com mentiras. Não, nós estamos aqui pela palavra. Nós estamos aqui para fazer diferença neste lugar. Eu hoje estava andando aqui, a irmã Rosa me levou ali para almoçar. Gente, esse lugar é grande. Quanta casa que tem nesse lugar. É um vale, né? Vai, sobe, desce, casa. Olha, vocês precisam estar unidas, porque vai vir muita gente para esse lugar aqui. Vai chegar muita gente aqui com sede da palavra. Vai chegar mulheres e homens aqui, famílias, querendo ser restaurados por essa palavra. Eles vão falar assim, lá eles pregam diferente. Eles pegam uma palavra que traz cura, salvação, libertação, um Deus poderoso, um Deus bom. Eu quero esse Deus. Mas não olhem para os obstáculos. Sabe como é que a gente faz para os problemas? Passa por cima, irmã. Pula eles e vai. Vai no nome de Jesus. Porque a mulher prudente, ela constrói a casa na rocha. E nós sabemos que nessa rocha nós temos segurança. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é a condição, ainda dentro desse texto, a condição de salvação. Quando você e eu fomos salvos, nós sentimos essa vontade de praticar a palavra. Por isso que às vezes as pessoas ficam falando no primeiro amor. Quem já ouviu falar sobre isso? Sabe por que as pessoas querem voltar para o primeiro amor? Porque perdeu ele. Eu quero voltar ao primeiro. Aí canta isso, está com 50 anos, 60 anos, 80 anos. Senhor, eu quero voltar ao primeiro. Ah, minha filha devia estar melhor hoje. Porque quando você aceitou Jesus, aquele primeiro amor, veio na emoção, veio a conversão, mas hoje você entende da palavra, sabe quem é Deus na sua vida, sabe que é templo do Espírito Santo. Por que você está querendo voltar no primeiro, se você já está lá na frente? Volta não, fica nele. Fica firme na rocha. Esse é o amor do Senhor na sua vida. Fica firme. Sabe quem está precisando voltar para o primeiro amor? E a congregação, quando canta, são aqueles que não têm Jesus, porque estão perdidos. Ainda que lá no Éden havia salvação para eles, mas esse amor foi perdido, a salvação foi perdida, e eles precisam voltar ao primeiro lugar, que é onde a gente nunca devia ter saído, mas nós saímos pelo pecado. Aí esse sim, eu quero voltar ao primeiro amor. É aquele amor lá de Adão. Esse foi o amor que Deus fez e criou o homem, e ele pecou. Aí tem mulher que fala assim, quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa com Eva. Quem já falou? Eu já falei isso. Quem já falou assim, quando eu chegar no céu, eu vou bater um papo com Eva. Porque, por causa dela. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quem é que disse que nós já não fizemos as mesmas coisas que Eva? Como diz pastor Marcelo, cri. Fizemos sim, irmãs. Mas o amor dele nos perdoou. O amor dele nos trouxe de volta. E é por isso que nós estamos num plano melhor. Num plano de salvação. Num plano de eternidade. Se eu e você não começarmos a nos ver quem nós somos, nós vamos viver pior do que quem está no mundo. Porque pelo menos quem está no mundo não sabe. Né? E Deus diz que não vai cobrar deles o tempo de ignorância. Mas nós sabemos. Então, se nós sabemos quem somos, nós temos o dever de começar a mudar e praticar. Começar a mudar e declarar. Sabe essa questão de declarar a palavra? Houve um tempo em que as pessoas falavam assim, esse negócio de ficar declarando a palavra.
Amada, eu prefiro declarar a palavra do que declarar as coisas que os homens dizem. Porque quando eu declaro a palavra opera ao meu favor. Eu declaro a palavra porque eu creio. Quando eu cheguei aqui hoje de manhã e eu falei para vocês como eu via, e agora eu estou vendo vida nesse lugar, estou vendo a graça de Deus derramada aqui, porque aquela tristeza que estava pela manhã já bateu em retirada, em nome de Jesus, e era uma tristeza profunda, irmã. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma tristeza profunda, mas a alegria do Senhor transbordou nesse lugar. Eu prefiro passar o dia inteiro declarando a palavra, porque eu sei que ela está operando a meu favor, a favor das minhas irmãs, a favor de quem eu amo. Precisamos, irmãs, aqui em João Neiva, ter cuidado, porque se você não estiver firme na rocha, você vai pegar qualquer coisa e você vai começar a plantar, a levantar sua casa. E se você não tiver um terreno sólido, não tiver aquela palavra dentro, se você não tiver fé, a fé que agrada a Deus, a fé do tipo de Deus. Sabe qual é a fé do tipo de Deus? Eu criei, por isso eu falei. Quando Deus disse, haja luz, por que Deus falou? Por que ele falou, haja os luminares, haja luz? Foi porque ele falou, meus filhos vão fazer, eles são meus filhos, e eles vão saber que a fé do tipo de mim, de Deus, opera. Quando eu falei que haja, ouve. Minhas filhas lá na terra, vai falar e vai acontecer. Porque se eu falo pela fé, as coisas acontecem. Porque eu creio na palavra, e a palavra é o meu respaldo, a palavra é a minha segurança. Se eu conheço. Mas se eu conheço de ouvir falar, eu fico com tudo que chega. Esse é o perigo. É o perigo de nós ouvirmos tantas coisas hoje. É que se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco a gente vai querer comprar a vassoura ungida para varrer a casa. Irmãs, nós não precisamos dessas coisas, porque nós temos a palavra. Amém? Quando nós entramos na nossa casa, eu não sei vocês, mas eu entro na minha casa e eu falo, obrigada, Pai, porque a minha casa é abençoada. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz que a planta dos meus pés, aonde eu pisar, ali é terra santa. Obrigada, Pai, porque a tua palavra diz que aonde a tua palavra habita, o mal não chega. Portanto, se eu sou um vaso de honra e de bênção do Senhor, se eu sou uma filha ungida, e se eu tenho a palavra, eu tenho discernimento e eu não sou enganada. Por isso eu não preciso de vassoura ungida, até preciso de vassoura, mas não da ungida. Porque eu tenho a palavra, e a palavra é superior. Fale comigo, superior. A palavra é superior a todas essas coisas, irmãs. A palavra, ela vai além. Eu fico impressionada quando às vezes estamos estudando a palavra, nós temos uma escola lá em Coqueiral, e às vezes nós estamos, todo dia tem novidade, todo dia tem coisas novas para aprender, e a gente se surpreende, porque se o pastor de noite pegar um texto desse para pregar, ele vai pegar o mesmo texto e vai pregar de forma diferente. É assim que Deus faz. Pense nesse livro, chamado Bíblia. Quantos anos esse livro existe? Quantos anos? Não existe nenhum livro na face da terra, irmãs, que você pegue e seja vivo como esse livro é. Você pega um livro de história, ele conta a história que já passou. Você pega um romance para ler, esse romance você vai ler e você vê logo que ele é do passado, mas a palavra de Deus não, ela é viva, ela é poderosa, ela é para hoje, ela é para agora, minha irmã. Essa palavra, esse livro poderoso, ele salta. Por isso nós falamos o rema de Deus, a palavra revelada de Deus. Essa palavra sai desse livro, entra no meu coração e se encaixa ali. Por isso eu não posso me cansar de vir ouvir a palavra, de ouvir a palavra e praticar a palavra. Fale a palavra. Em todo o tempo, fale a palavra.
Ame com a palavra. Não espere amar com a sua carne. Não espere amar com a sua mente. Sabe por que a gente não consegue muitas vezes? Mas se eu declarar a palavra diz que em Cristo Jesus eu posso amar. Eu posso. Por que eu disse que eu amo vocês? Porque eu amo. O Senhor colocou esse amor no meu coração. Porque eu consigo amar. Eu consigo olhar vocês e dizer, eu amo vocês. Eu decidi amar e pronto. Porque a palavra diz, se eu amar, isso vem a meu favor. As bênçãos passam pelo amor, queridas. Deus é amor. Se você quer resposta de oração, perdoe. Perdoe. Porque a palavra diz que Deus responde todas as orações. Mas antes disso, se tem alguém com algum tipo de problema, peça perdão. Olha como que Deus traça as coisas direitinho. E você sabe o que acontece quando você libera perdão? Você começa a amar a pessoa. É incrível que antes um pouco você tinha uma raiva danada da pessoa, né? Eu não quero ver na minha frente. Não quero que passe pela esquina. Sangue de Jesus tem poder. Manda sair daqui, Senhor. Manda passar pela rua de lá. Aquela coisa do inferno. Com a irmã, hein? E ama. Aí Deus toca no seu coração e você fala assim, Deus falou que eu devo perdoar aquela vida. Deus, eu não fiz nada com ela. Foi ela que disse que domingo eu estava horrorosa. Mas eu decido. Deus falou que eu ia perdoar aquela pessoa? Mulher nojentinha, irmãzinha metida, acabadinha. Não vou perdoar, não. Aí fica naquilo. Daqui a pouco o Espírito Santo fala assim, perdoa. Aí aquele dia que você resolveu vir, você fala, quer saber de uma coisa? Foi ela, mas vai ver que ela não estava num dia muito bem. Olha como é que o Espírito Santo trabalha. Vai ver que ela está precisando de mim. Porque eu amo aquela vida. Eu vou lá pedir perdão. Aí você chega para aquela pessoa e fala assim, irmã, eu vim aqui dizer que eu te amo. Não precisa nem dizer por quê, não. Nem ficar recordando, porque de repente ela não está nem lembrando. Aí sim, dentro desse amor, as coisas vão caminhar. O amor de Deus começa a caminhar. Aí o Espírito Santo começa a operar, os milagres começam a chegar e nós vamos crescendo de glória em glória e de fé em fé. Nós não somos diferentes, irmãs, de nenhum filho amado de Deus. Se Deus tem promessas para a minha vida, se Deus tem promessas para a vida de Cleusa, eu digo para você, Ele tem promessas para a sua vida. Creia que essas promessas vão se cumprir. Creia que o amor de Deus te acompanha. Creia que a partir de hoje, o primeiro congresso, vocês não serão as mesmas. Porque a palavra de Deus chegou nesse lugar para amar essa igreja. E para dizer para vocês que existe um caminho para vocês trabalharem. Existe um caminho traçado por Deus no ID dele. E vocês precisam se esforçar em amor, se esforçar em perdão, porque não é sofrimento, mas é sacrifício. E o sacrifício em Cristo é prazeroso, porque você pode estar cansada, você pode andar um dia inteiro, você pode pregar um dia todo, mas quando chegar no final do dia, você vai falar, eu sou tão feliz, Pai, porque eu cumpro o teu chamado, eu faço o teu querer e a tua vontade, porque eu declaro amor. Isso é possível, queridas. Parece meio doido, né? Mas é possível. É possível você chegar a um ponto de ler a palavra, estudar ela tantas vezes, que você vai chegar para as pessoas e simplesmente liberar o amor. Eu conheci uma pessoa assim, amando. Em todo o tempo amando. Mas nós devemos afastar de nós as fofocas, as mentiras, espírito de inveja. Isso não pode ter no nosso meio. Porque a fofoca, ela contamina. A fofoca é igual um câncer, irmãos. Às vezes ela vem pequenininha. E vai passando. E aquilo vira uma ferida. E depois, para consertar, é um drama, um sofrimento. Assim como é tantos outros sentimentos que entre nós, do povo de Deus, não pode acontecer.
Nós não podemos ter raiva da irmã, inveja da irmã. Ah, ela anda assim porque o marido dela tem um monte de dinheiro, o meu não tem. E daí? Viva na sua condição e seja feliz. Você já entrou na casa dela para saber se ela é mais feliz que você? Talvez você esteja se baseando no carro, na roupa, no dinheiro. Mas você não está lá dentro da casa dela. Eu já tive irmãs que muitas vezes falavam comigo assim: irmã Rosângela, o meu sonho é ter uma casa igual daquela irmã ali, ó. É o meu sonho. E eu falava para ela assim: minha irmã, olha só, você sonha a sua casa, mas não sonha dela não, porque se você orar pedindo a casa dela, você corre o risco de se surpreender, porque casa é pedra e tijolo. Sabia disso? Roupa rasga, irmã. Carro se corrói com o tempo, mas isso aqui, ó, caráter, o seu caráter, a sua vida com Deus, essa ninguém toca. O seu caráter, a sua vida como mulher de Deus, a sua vida ungida. Não importa as circunstâncias hoje. Se está difícil, creia que vai melhorar. Se você precisa de alguma coisa, não olha para a diferença que o outro tem. Olhe para o Deus que pode prover todas as suas necessidades. Creia que Deus pode mover alguém para te dar. Sabe? Eu vou dar um testemunho aqui, né, Lu? Houve um tempo lá na igreja que eu comentei assim: ai, gente, eu queria tanto uma bolsa. Aliás, depois eu ganhei tanta bolsa. Eu queria tanto uma bolsa, mas eu queria uma bolsa pequenininha para eu vir para a igreja. Mas não tem. Vou esperar o tempo melhorar, a situação melhorar, vou comprar uma bolsa. Porque eu queria uma bolsa, era específica. Era para eu trazer para a igreja com as coisinhas que eu carrego, né? Vocês já viram que eu carrego muita coisa. Eu queria uma bolsa pequena. Irmãs, naquela noite, eu estive com a Lu, eu não sei como é que foi o negócio, que a Lu virou... Não, a Lu chegou na igreja e falou assim: oh, falei, eu trouxe um negócio para você. Aí eu falei assim: tá, Lu, o que é? Ela falou: eu trouxe uma bolsa para você, da cor que eu queria, laranja. Irmãs, isso não é coincidência. Isso é o mimo do Senhor. Você tem mimos de Deus para a sua vida. Você tem mimo de Deus para a sua vida. Creia nisso. Existem mimos de Deus para a sua vida. Vai chegar. Vai chegar. Seus sonhos vão chegar. A geladeira nova vai chegar. O fogão vai chegar. Sabia disso? Aquela colcha bonita da cama vai chegar. O casamento vai chegar. O marido convertido vai chegar. Mas comece a se alegrar. Comece a se posicionar como os homens de Deus. Como Davi. Davi glorificou o Senhor antes da pedra sair da mão dele. E às vezes nós, como servas de Deus, esperamos primeiro acontecer para depois dar os pulinhos. Não, amada. Comece a glorificar agora, hoje. Creia hoje que o teu milagre vai acontecer e comece a bailar na frente do Senhor e falar: eu te adoro, Deus. O Senhor é meu Deus amado. Eu já consegui. Porque a promessa que Deus me fez, Ele não é homem para que não cumpra. Se a bênção não chegou ainda, eu vou te dar uma dica, minha irmã. O problema não está em Deus. Se a bênção não chegou, se avalie. Passe a peneira. Olhe para você. Olhe para as coisas que você tem falado. Olhe o tempo que você tem tido com Deus. Se avalie, porque quando Deus diz que Ele faz, Ele faz. E ninguém nessa terra pode sentir a alegria que Deus tem em abençoar os filhos. Ele te ama, em todo tempo Ele te ama. Ele tem algo para você nesse dia. Ele tem algo para chegar em você. Ele tem algo para trabalhar no meu caráter, no teu caráter. Sabe por quê, irmãs? Quando eu falo em caráter, nós temos o caráter de Cristo. Ô, irmã, se eu tivesse o meu caráter, talvez eu não estivesse nem aqui mesmo. Mas com o caráter de Cristo, eu tenho vencido. Porque Cristo habita em mim e habita em você. Não deixa isso virar
uma frase, irmã. Se veja revestida pelo Espírito Santo. Se veja guardada pelo amor de Deus. Se veja, como a irmã falou hoje de manhã, nas vestes brancas. Como a Josi falou, se veja assim. Comece a falar, se vendo assim. Essa semana, a Célia me chamou e falou comigo assim: Rô, você não me conheceu. Você não sabia como eu era. Eu era tão assim difícil. Quando eu decidia uma coisa, não foi, Célia? Quando eu decidia uma coisa, eu não abria mão. Sabe, Rô? Eu chegava junto e é isso mesmo, e eu não vou fazer. Aí ela falou: Rosângela, essa semana me humilharam, falaram umas coisas para mim, e eu ali olhei e falei: tá bom, eu vou esperar. Depois ela falou: eu não sou eu, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, o que está acontecendo comigo, Jesus? É o amor de Deus na sua vida, Célia. Esse amor chega, aí as pessoas vêm, pisam no pé, falam alguma coisa, você olha e fala: perdoada, querida, cada um dá o que tem, né? Dá o amor. Dê o amor, dê o carinho, caminha junto, dá a capa, irmã, entrega a capa, corre junto, paga o preço de ser filha de Deus poderoso, pague o preço de estar aqui numa igreja onde você veio, se aliançou com os líderes e teve a proposta de um trabalho e você disse que sim. Vamos pagar o preço de amor. Vamos pagar o preço de estar orando. A igreja que ora, irmãs, ela se levanta. A igreja que ora é uma igreja que tem poder, tem unção, tem vida. A igreja que ora não tem muito tempo para perder com outras coisas. Porque tem pouco tempo para orar. É muita gente para visitar. Então precisamos estar unidas em amor, em perdão, em graça, em misericórdia. Você pode e eu posso também. Uma outra atitude que nós devemos ter é de sempre lembrar dos líderes espirituais, das igrejas da região. Lá em Coqueiral nós temos o hábito de orar pelos pastores da região. Queridas, não é porque as denominações são diferentes. Nós escolhemos ir para a igreja que nos agrada, mas sabe aqueles irmãozinhos que estão lá na igreja, às vezes, estão lá, às vezes, no monte, pagando preço de oração? Eles são nossos irmãos, amada. Respeite e ame. Declare amor por aquelas vidas. Porque muitos deles estão orando muitas vezes pelas madrugadas para que os nossos familiares se cheguem a Deus. Então vamos nos unir como igreja. Não como uma placa dessas, que é linda, mas ali só tem um nome para você saber onde vem nos cultos. Mas vamos nos unir pelo amor do Senhor, sabendo que existe um povo que na hora que despertar isso, em vez de nós sermos independentes, nós vamos ser dependentes. Assim dizendo, uma igreja da outra, abraçando, amando, respeitando, sabendo que ali há homens e mulheres de Deus que estão trabalhando pela mesma causa. E às vezes, irmãs, existem muitas vidas que em vez de trabalhar, falam ainda das pessoas que estão fazendo. Nós, como povo de Deus, precisamos atentar para isso também, porque isso é pecado. O Senhor se entristece. Então vamos nos alegrar. E para surpresa de vocês, e para minha surpresa também, não se surpreenda se na volta de Cristo, gente da Igreja Católica não subir também. Sabe por quê? Às vezes falamos assim: não, nenhum deles vão se salvar. Quem conhece o coração é Deus, queridos. Então, antes de dizer que eles não vão ser salvos, vamos orar pelos padres. Sabe por quê? A palavra está chegando. A palavra está chegando. Vai ter padre pregando a palavra. Vai ter padre entrando na igreja, abrindo a Bíblia e pregando a palavra da verdade que liberta. Porque Deus não vai perder para o diabo, irmãs. Quando Jesus vir, vai subir uma multidão. Porque não vai ficar, o que vai ficar aí é pouco.
porque a multidão vai com o Senhor, porque conforme o tempo passa, essa palavra está chegando e está entrando na igreja católica em tudo quanto é canto, porque essa palavra é poderosa, e esses homens que muitas vezes pela ignorância de não conhecer, se tornaram líderes de igreja católica e foram para ali pregar coisas que ensinaram, hoje eles estão sendo libertos, porque a palavra está chegando. Eu creio, você crê junto? Amém, amém. Ore mesmo. E é isso que nós como igreja devemos fazer. É orar, interceder e amar. Amém?